Fala pra mim, Jandir, o disco da Visão de Rua mudou. Pra mim, no meu conceito, tá bem melhor. Com certeza, mano. Agora fala pra mim, o povo, ele espera a Visão de Rua, a Dinadi, numa tela de televisão ou não? Não é o caminho que você quer seguir? Mano, é o seguinte, mano, que tem que ser Você será. acha certo, errado, mano, se te me chamar, eu vou, mano. Eu vou, não, demorou, mano. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, você tá na chuva pra se molhar, a vida é curta, mano. É vinculação, é mais. Eu acho que a grandeza de uma mulher ou a grandeza de um homem se mede, entendeu? Pelo que, não é pelo dinheiro que ela tem, o carro que ela anda, o relógio, o tênis que ela veste, é pelo que ela é, pelo que ela vem a ser, deixa pra crescer. As minhas músicas tá aí, se amanhã ou depois eu for nessa, minhas músicas vai tocar, vai continuar, os fãs vão continuar ouvindo, vai ficar tiozinho, vai ouvir, entendeu? Por quê? Porque as músicas tá aí, a música, mano, ela vai indo, ela não tem barreira, mano, ela vai embora, entendeu? Ela chega em outro país, entendeu? Você gosta ou te incomoda quando alguém te fala que você é a rainha do rap? Não, mano, sou rainha de nada não, mano. Eu acho que sim, puta, meu, até me incomoda, porque... mano, que se eu fosse... Ixi, mano, para. Eu sou uma mina comum, assim, ando de busão, ando de metrô, luto pra caramba pra sobreviver. Quem me conhece no íntimo, no meu interior, tá ligado? Que eu sou mó lutadora mesmo. Meu disco, puta, foi mó sofrimento pra me fazer. A gente tem um apoio da XL aí há 7 anos, entendeu? Que nos altos, nos baixos, sempre teve com nós aí e tal. E nós sempre estamos aí sobrevivendo, mano. Só que é muito difícil. Quem tá no rap por emoção vai sair fora, porque o bagulho é 1000 graus. O bagulho tá louco, você acha que o rap hoje ele tá mais difícil que o mais ou menos no ano 2000, que eu acho que tá estourado em qualquer lugar. Não, quando eu comecei... Tava forte e tal. O que aconteceu pro rap dar um pão? Aí, mano, não adianta a gente querer achar um culpado. Não adianta a gente querer achar um culpado, certo? Não adianta a gente funk que saiu, a gente é o culpado. Mano, quando eu comecei no rap, era sexta, sábado, domingo, cerca de 10 a 12 festas, entendeu? Por mês. 3 festas, o mínimo por semana, e umas 100 festas por ano de rap, não falo show de rap, mas de rap, em geral, umas 100 festas por ano, umas 70 festas por ano. Hoje em dia, mano, é 3 festas por ano, 4 festas por ano, no máximo 5 festas por ano, é uma festa por mês, e de vez em quando uma festa por semana. Então é uma queda de 90, mais ou menos, vamos por 80% uma queda brusca de rap, que os caras que tá 10 anos no rap, igual nós, tá sentindo na pele esse bagulho aí da queda que tem o rap. Eu outra vez tá falando com o seu marido, né, o Alexandre, que eu chamo de Chuck. Você acha que o problema também, né, é muitos grupos que vai de graça, meu. Às vezes você vai cobrar um cachê, os caras, mas tal grupo vai de graça. Entendeu? Isso é o grupo que tá indo de graça, mano. Aí, eu falo assim, o rap pra mim, o rap pra mim, você sabe como que você me conheceu. O rap pra mim é uma profissão, assim como o diarista, cada dia tá numa casa. Olha aquela frase que falou pra mim, você olhou dentro dos meus olhos e falou assim, meu. Quando alguém chegar pra você e pedir pra você ir de graça, você fala a seguinte frase: não pede, a única coisa que eu tenho pra vender é de graça, mano. Eu achei que essa frase é muito louca. Então, sabe por que é o seguinte, Luke? Aí, vários grupos chamaram de Nadir, que era uma participação, falou, mano, beleza, mas eu cobro tanto. Entendeu? Sabe por quê, mano? Porque é o seguinte, é a mesma coisa de alguém chegar lá, Dina, dá pra você fazer uma limpeza na minha casa? Ou eu vou, mas eu cobro 50 pau, ou então eu cobro 70 pau, eu vou lá. Ou então dá pra você ir a trabalhar pra mim em tal lugar, eu vou, mas eu cobro tanto, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu vivo disso. O dia que eu parar com isso daí, entendeu? Eu vou fazer outra coisa. Eu acho que é legal, tipo assim, eu até tô falando com você, aquele dia lá, né, mano? Eu acho que qualquer empresa, tá ligado? Acho que qualquer empresa, tá ligado? Certo? Se no momento nós mostrar que você faz as paradas de graça, que você tá mostrando que você tá bem. Certo? Eu acho que, mano, você chega pra. Mano, se você faltar 10 centavos pra você pegar o ônibus, você não pega. Tipo, não pega. É o seguinte, você tá rica, velho. Você conhece aquela passagem que tá escrito na Bíblia, que fala assim, há mais prazer em dar do que receber? Entendeu? Há mais felicidade em dar do que receber, é verdade, mano. Ou é da hora quando você pode ajudar alguém. Quando você pode ajudar uma pessoa a fazer alguma coisa de graça pra pessoa. Mas e quando você não pode? Você não pode, mano. Você vai querer ser o que você não é? Entendeu? Você vai querer falar, não, eu vou. Aí, eu conheço vários grupos aí, mano. Puta que pariu, por incrível que pareça, mano.
se oferece pra fazer o bagulho. É o que eu tô falando. Mano, não tem nem como ir, mas vai de cá. Mano, nunca vi, mano. Quer ser o que não é, mano. Eu não, mano. Aí, era pra me estar no TUS esse ano, entendeu? O meu grupo, Visão de Rua, o palco principal, certo? Eu não tô, porque eu não tenho condição de estar lá. Porque eu não tenho como bancar a hospedagem do Visão de Rua, entendeu? Lá no TUS. E eles não quiseram bancar. Entendeu? Aí eu não quis. Eu não quis estar no palco principal esse ano no TUS, porque eu não tenho condição de ir lá pro Rio de Janeiro, pagar o hotel, que é 150 palmas diária, e ficar lá até sabadão para cantar lá com atração internacional que tá no terraço de algum lugar, tomando uísque, entendeu? E eu lá, mano, sem ter nem como ir, como voltar, e sem ter como pagar uma diária lá, mano, porque eu não tenho essa condição, porque eu sei que se eu tirar do meu bolso vai fazer falta pra mim. Então eu prefiro estar de fora lá do palco principal esse ano do TUS. Ela me tá cantando lá esse ano. O que eu diria, tipo assim, você de Nadia, essa resistência, mano. E pra mim, mano, pra mim é o seguinte. Você podia sair pagando simpatia com um monte de gente pra patrocinar, tá ligado? Mas não, resistência, mano, do bagulho. Eu acho que o ar, por isso que todo mundo gosta de você, mano. Ó, e é o seguinte, eu já falo isso porque é uma verdade, mano. Dou aqui doer, a verdade ela incomoda mesmo, entendeu? Mas é pra nós é um prazer estar lá no TUS esse ano, cantando, não só concorrendo. Nós estamos com 7 indicações em 2009, dos melhores do século. Nós estamos com 7 indicações e esse ano nós estamos com 2 indicações. Só que nós não temos, por incrível que pareça, a condição de estar lá, mano, cantando, porque eu sei que tem vários grupos cantando lá de graça, e aí, se possível, ir pagando a própria passagem de avião para ir lá de graça. Porque eu não sabia, entendeu? Eu pensava que o próprio TUS bancava. Não, tem vários grupos lá que eu conheço que tá indo de graça esse ano cantar lá só para divulgar. Mas, mano, não leva a mão, mas para divulgação, eu sei, é um grande evento, é o maior evento da América Latina, mas a gente não tem condição de bancar. Mano, o dia que eu tiver que pagar pra cantar, eu vou ser camelô, eu vou trabalhar em algum lugar, mas eu não faço isso porque eu tô 13 anos no bagulho, eu não posso fazer isso, mano. É uma questão de princípio, entendeu? É uma questão de, sei lá, mano, a gente tem um nome no Brasil inteiro, a gente não precisa disso. A gente não vai ficar nem mais rico e nem mais pobre de cantar ou de não cantar, entendeu? Tá, tudo bem, para nós seria uma honra, seria muito louco nós estar lá esse ano apresentando alguma música nova do nosso trabalho, mas se não dá para bancar a nossa sociedade, não dá para gente falar. Se tiver um empresário agora vendo e tal e quiser fazer uma proposta para vocês, você aceita essa proposta? O Visão de Rua está aberto aos empresários que querem patrocinar e tal, ou não? Eu queria muito fazer uma oportunidade aí de estar fazendo uma parceria para fazer um DVD ao vivo só para os fãs e tal, e se possível até um acústico, entendeu? Com a banda que produziu o meu disco inteiro e tal, e fazer aquilo que está ali no disco ao vivo, para as pessoas verem que aquilo ali foi realmente feito, não foi montado, não foi nada, foi uma coisa feita mesmo ali na raça. Só que a gente tem oportunidade, nem condição para fazer um DVD, você entendeu? Mas se tiver alguém na escuta aí querer dar uma força para Visão de Rua para fazer um DVD ou fazer um videoclipe, entendeu? Que é uma coisa que hoje em dia, eu fiquei muito triste esse ano, porque esse ano eu não tive dinheiro para pagar 105